Fundo branco. Ao centro da tela, um retângulo. Dentro dele, uma imagem de plantas e um texto em letras verdes, pretas e brancas, Seminário de Direito Ambiental. No canto direito da tela, a metade de uma árvore está à mostra. No canto inferior esquerdo da tela, ilustração de um calendário. Ao lado, em letras pretas, 30 de novembro de 2023 e 1º de dezembro de 2023. No canto inferior direito, realização EMAG. Auditório de paredes brancas. Ao fundo, há 3 mastros com as respectivas bandeiras: São Paulo, Brasil e Mato Grosso do Sul. Centralizado a uma bancada de madeira com 3 lugares. Na parte inferior da tela surge um retângulo branco. À esquerda, logo EMAG. Em letras pretas, Renata Lotufo, desembargadora federal do TRF3. Mulher de pele branca e cabelos castanhos com pontas loiras. Traje um vestido branco. A desembargadora Renata Lotufo está ao centro da bancada. No canto inferior direito há uma intérprete de Libras. Ao lado esquerdo da desembargadora Renata Lotufo, doutora Ana Carolina Ali, mulher de pele branca e cabelos loiros. Traja um casaco cor-de-rosa. Ao lado direito da desembargadora Renata Lotufo, doutora Raicler Baldresca, mulher de pele branca e cabelos castanhos. Traja um casaco branco. Bom dia a todas e todos, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui, né, na continuidade aqui desse seminário de Direito Ambiental, coordenado aqui pela doutora Raicler Baldresca, aqui do meu lado, a doutora Caroline Schofield de Amaral, que está aqui, escondidinha. Começamos hoje com o nosso primeiro painel, né, sobre o cadastro ambiental rural e os desafios da compensação ambiental, né? Hoje, a gente começa já com chave de ouro o painel, com a primeira palestrante, que é a doutora Maria Tereza Willi, que está aqui online com a gente. A desembargadora Renata Lotufo sorri e acena. E eu vou apresentá-la. A doutora Maria Tereza é doutora em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná, mestra em Educação e especialista em Direito Processual Penal pela Pontifícia Universidade Católica também do Paraná. Foi a primeira mulher a comandar o Ministério Público do Paraná e também a Associação Paranaense do Ministério Público, instituição em que esteve à frente por 4 gestões. Foi promotora de Justiça e Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Paraná. Por 2 vezes foi vice-presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais durante sua gestão como Procuradora-Geral. Foi secretária de Estado de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Paraná, conselheira do Conselho Nacional de Justiça por 2 biênios, de 2017 até 2021, e coordenadora da Comissão Permanente de Acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. A doutora Maria Tereza foi também presidente do Conselho Nacional de Secretários de Estado da Justiça e Administração Prisional, CONSEG, e atualmente ela é professora titular do mestrado em Direito da Universidade Positivo. Doutora Maria Tereza, uma pena que a senhora não esteja pessoalmente, mas ainda assim online, de longe, seja muito bem-vinda aqui à nossa escola. E somos todos ouvidos aqui para a explanação da senhora. Em uma videochamada, em um quarto de paredes brancas, a doutora Maria Tereza Willi, mulher de pele branca e cabelos castanhos. Traja um casaco branco e uma camiseta preta. Na parte inferior da tela surge um retângulo branco. À esquerda, logo EMAG. Em letras pretas, Maria Tereza Willi, professora titular de pós-graduação em Direito da Universidade Positivo. Bom dia, desembargadora, muito obrigada pela acolhida. E fico imensamente feliz pelo convite, pela oportunidade de estarmos, né, dialogando aqui sobre esse tema que é tão importante. Faço uma saudação muito especial e carinhosa à doutora Raicler, com quem tive o privilégio de, quase que semanalmente ou quinzenalmente, né, participamos de inúmeros desafios no Conselho Nacional de Justiça. Cumprimento a doutora Carolina e todos os que estão conosco aqui participando deste momento. Eu, desde logo, peço desculpas por não estar presencialmente, que coincidiu também com outro evento em Brasília, da NOREG,
em que eles estão discutindo o projeto de lei da questão do carbono, que está para ser aprovado agora, né, por esses dias, e aprova, não aprova, vai para a COP, então a gente está bem no meio dessa discussão, e por isso, então, que acabei não sendo, não sendo possível a minha presença. A minha expectativa é trazer aqui algumas reflexões, né, algumas reflexões sobre alguns projetos que desenvolvemos em conjunto no Conselho Nacional de Justiça e, desde logo, agradecendo imensamente o apoio que sempre recebi do TRF da Terceira Região, pela inovação, pelo laboratório de inovação, pelo surgimento da Agenda 2030, que começou aí no laboratório de inovação do TRF da Terceira, e que acabou se expandindo aí como uma política pública, né, para todo o Brasil, para todos os tribunais. Então, eu tenho sempre uma gratidão imensa. Bem, a minha fala e minha perspectiva aqui é sobre o cadastro ambiental rural e os desafios da compensação ambiental. E, se for possível, eu pediria a gentileza que pudessem compartilhar aqui a apresentação. A imagem se divide em duas. À esquerda, uma apresentação de slides. À direita, videochamada da doutora Maria Tereza Willi. No slide, ao fundo, imagem de um campo aberto com vegetação. Ao redor, terrenos áridos. Centralizado no slide, em letras brancas, o cadastro ambiental rural e os desafios da compensação ambiental. Abaixo, doutora Maria Tereza Willi Gomes. willi@me.com.br. Na parte inferior do slide, uma faixa azul. Da esquerda para a direita, logo EMAG. Escola de Magistrados da Justiça Federal da Terceira Região. À direita, nas cores amarelo, azul, verde e vermelho, 4 símbolos abstratos formados por formas geométricas. Ao lado, em letras azuis, Instituto Clima. À direita, ilustração de uma estrela. Em letras brancas, Universidade Positivo. No canto direito da faixa, ilustração de uma ave. Em letras brancas, AIDH, Associação de Indicadores em Direitos Humanos para o Desenvolvimento. Já está aparecendo. Excelente, muito obrigada. Bem, o cadastro ambiental rural e os desafios da compensação ambiental. Acho que hoje no Brasil, esse é um dos maiores desafios que nós temos em termos de regularização fundiária, né? O cadastro ambiental rural, como todos sabem, ele é de natureza autodeclaratória e não é obrigatória a verbação do CAR à margem da matrícula do registro imobiliário. Isso causa uma série de problemas e causa também uma outra dificuldade imensa, principalmente em relação a terras públicas, porque as terras públicas nem sempre elas são matriculadas no registro imobiliário. E como elas não são matriculadas no registro imobiliário, pessoas, né, particulares, privados, invasores, fazem o cadastro ambiental rural privado sobreposto em relação a terras públicas. E acho que esse foi um dos primeiros problemas que nós identificamos em larga escala como uma questão complexa no Conselho Nacional de Justiça. E temos aqui, então, no próximo slide, eu fiz muito rapidamente aqui, na introdução, um destaque aqui para a DPF. Novo slide, fundo branco. No canto superior esquerdo do slide, em letras pretas, introdução. Abaixo, 1. A DPF 709. Povos indígenas. Abaixo, um panfleto que retrata o 15º Objetivo Sustentável. Ao lado, um mapa do Brasil com marcadores vermelhos e verdes espalhados. Abaixo de ambos, um link. Ao centro do slide, um retângulo verde claro de bordas arredondadas. No retângulo, ilustração de uma sirene e o texto Sirene Jude. 709 do Supremo Tribunal Federal, que trata dos povos indígenas. Essa DPF ela é de relatoria do ministro Barroso, e à época da pandemia, o CNJ era presidido pelo ministro Toffoli, eu fazia parte de um observatório ali de questões complexas, e fui designada como observadora nessa DPF pelo CNJ para verificar a situação dos índios isolados e de recente contato, que eram constantes as invasões no período de pandemia. E passamos, então, e essa é uma publicação até feita pelo CNJ, esse caderno aqui do ODS 15, passamos, então, a mapear cada uma das terras públicas, e aí eu me refiro a terras indígenas,
homologadas e demarcadas, que tem o decreto do presidente da República dizendo quais são os coordenados de georreferenciamento. E passamos, então, com uma equipe de técnicos a verificar em cada uma dessas terras indígenas, e aí eu dou uma ideia da dimensão disso. O Brasil tem 750 milhões de hectares e as terras indígenas têm 109 milhões de hectares. Mapeamos cada uma das terras indígenas e verificamos quantos cadastros ambientais rurais, privados, estavam sobrepostos a essas terras públicas. Terras indígenas, terras da União, né, tituladas como bens da União, mas que elas são das comunidades indígenas. Esse relato minucioso de cada uma das terras e da quantidade de cadastros ambientais rurais foi levado ao ministro Barroso nessa DPF 709, que ele constituiu lá um grupo de trabalho para que apresentem algumas soluções sobre esse tema. Uma outra publicação muito interessante, e aí até destaco a participação da doutora Ray Claire, que participou muito desse projeto, que foi a criação do Cirenejude, no CNJ. Qual que era a ideia, qual foi a concepção da ideia do Cirenejude? O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação tem um sistema chamado Cirene, muito interessante, por sinal. Esse sistema Cirene, ele vai consolidando ao longo dos anos onde estão concentradas as emissões de gases de efeito estufa no Brasil. Emissões decorrentes da indústria, energia e transporte, combustíveis, a questão das queimadas, né, uso da terra e floresta e agropecuária. E a gente tem uma certa dificuldade de verificar, né, num cenário nacional, olhando aí os 91 tribunais, onde estavam as ações civis públicas e as ações penais decorrentes da questão do desmatamento, de crimes ambientais. E nessa perspectiva, então, é que foi criado o Cirenejude, foi sendo desenvolvido em inúmeras camadas, permitindo, então, fazer o cruzamento de dados com dados do Executivo, do Judiciário, e verificando com maior precisão como aperfeiçoar essa política judiciária. E foi nesse contexto, então, do levantamento dos povos indígenas, do Cirenejude, que surgiu o início do estudo de caso em Corumbá, por iniciativa do TRF da Terceira Região, com o apoio da presidência, com o apoio da Corregedoria. E esse trabalho, então, esse projeto Corumbá, de um lado, ele passou, e aí eu passo então para o próximo slide, ele passou a ser... Novo slide. No canto superior esquerdo do slide, projeto Corumbá. Abaixo o texto: Corumbá é um município do Mato Grosso do Sul localizado próximo da fronteira com a Bolívia, à beira do rio Paraguai. Seu território é composto 3% pelo bioma cerrado e 97% pelo bioma pantanal. Ao lado, um mapa do estado da Bacia do Alto Paraguai. No canto superior direito do slide, uma imagem da cidade de Corumbá. Abaixo, imagem de uma vegetação em chamas. No canto inferior direito do slide, o texto município com alta incidência de focos de calor, geralmente oriundos de produtores rurais que colocam fogo na vegetação para transformar a área em pastagem. Acompanhado pelo TRF, no Laboratório de Inovação, com a participação de magistrados, de representantes do Executivo, do Ministério Público, e eu tive o privilégio de acompanhar o início desse projeto, e mesmo depois, saindo do CNJ, eu continuei acompanhando, e eu continuo acompanhando e monitorando os resultados aí de Corumbá, através de um sistema simples, um sistema de geoespacial, que ele gera alertas diariamente sobre o número de focos de incêndio que tem em Corumbá. E o que a gente percebeu é que o resultado do TRF foi muito positivo, muito positivo. Então, vamos lá. Corumbá, né, é um município do Mato Grosso do Sul, localizado próximo da fronteira com Bolívia e à beira do rio Paraguai. O território é composto 3% pelo bioma cerrado e 97% do bioma pantanal. E em determinados momentos, em alguns meses, em alguns horários, né, a gente verifica uma alta incidência de fogo de vegetação. No próximo slide, a gente consegue ver, e isso é o que eu consigo ver com esse sistema que a gente acabou desenvolvendo por curiosidade. Novo slide. No canto superior esquerdo do slide, projeto Corumbá. Abaixo o texto: Objetivo: monitoramento dos focos de incêndio e notificações em tempo real. Início do projeto:
11 de julho de 2021. Média de focos de incêndios no período monitorado, 2021-2023. 5.490 focos. Ao lado, um mapa de Corumbá. Espalhados pelo mapa, ilustrações de chamas e pontos em cores laranjas e vermelhas. Que é o monitoramento dos focos de incêndio e notificações em tempo real. Então, todo dia eu recebo uma mensagenzinha aqui no celular, desse monitoramento aqui, dizendo quantos focos de incêndio tem em Corumbá. Passa o satélite e o satélite identifica, olha, no horário X, tantos focos de incêndio, no horário X, tantos focos de incêndio, no horário X, tantos focos de incêndio. Em média, nós temos uma média de focos de incêndio no período monitorado, de 21 a 23, de 5.490 focos de incêndio. O projeto iniciou em 11 de julho de 21 e, desde então, a gente está monitorando isso aqui diariamente. E o que a gente monitora? A gente consegue ver em qual cadastro ambiental rural, e a importância do CAR, em qual cadastro ambiental rural teve início esse foco de incêndio. E pelo horário do satélite você localiza o fogo número 1, o fogo 2, o fogo 3, o fogo 4, para ver como é que ele vai se alastrando, né? Então, passando aqui agora para o próximo slide, qual foi o resultado macro que nós vimos em relação a esse projeto depois que entrou a intervenção do TRF da Terceira Região, capitaneando o diálogo com os demais atores. Novo slide. No canto esquerdo do slide, tendência de redução. Abaixo, focos de incêndio. Acompanhado do texto, um gráfico de barras. Ao lado do eixo vertical do gráfico, uma sequência de 8 números alinhados verticalmente. De baixo para cima, 0, 20 mil, 40 mil, 60 mil, 80 mil, 100 mil, 120 mil e 140 mil. No eixo horizontal do gráfico, uma sequência de 3 números alinhados horizontalmente. Da esquerda para a direita, 2021, 2022 e 2023. Acima de cada um, respectivamente, os números 122.826, 34.865 e 34.474. Entre os números há uma barra laranja. No canto superior direito do slide, as maiores incidências são registradas entre os meses de setembro a dezembro. Abaixo, um gráfico de linhas. Ao lado do eixo vertical, alinhados verticalmente, uma sequência de 9 números. De baixo para cima, 0, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, 60 mil, 70 mil e 80 mil. No eixo horizontal, alinhados horizontalmente, uma sequência de 35 datas, da esquerda para a direita, de janeiro de 2021 a novembro de 2023. No gráfico, há 3 círculos posicionados. O primeiro está posicionado entre os 70 mil e 80 mil acima da data setembro de 2021. O segundo está alinhado com 10 mil acima da data dezembro de 2022. O terceiro está fixado entre o 20 mil e o 30 mil, acima da data outubro de 2023. Nós vimos uma tendência de redução muito significativa em relação aos focos de incêndio. Por quê? Porque as autoridades não conversavam entre si, não tinha cruzamento de dados, não tinha uma política mais articulada entre os atores. Então, vejam que em 2021 teve uma explosão desses focos de incêndio. 2022, 2023 teve uma queda muito significativa. A gente pode ver isso por gráficos, por quais os meses de pico, e a gente pode entrar no detalhamento até dos horários onde esses focos de incêndio acontecem. Pois bem, mas a gente tem ainda uma questão. A gente consegue ter todas essas informações diárias no celular, chegam as informações. Mas nós ainda precisamos passar por uma fase 2, nós precisamos cruzar o dado do CAR, o dado do registro de imóveis com a matrícula, para saber quem é o proprietário e acelerar as ações de forma que esses proprietários venham a ser responsabilizados. No próximo slide aqui. Novo slide. No canto superior do slide, em letras azuis, monitoramento e relatórios geoespaciais. Abaixo, no canto esquerdo do slide, uma captura de tela de uma conversa do WhatsApp,
direcionada ao contato chamado Conselheira Mari. Na conversa, duas mensagens enviadas que possuem o mesmo texto. O monitoramento rural acabou de gerar uma nova notificação. Área do alerta: município de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Tipo de alerta: focos de incêndio. Quantidade de alertas: 45. Acompanhada do link monitoramentorural.com. No canto direito do slide, uma captura de tela do site SigClima. No canto superior do site, relatório origem de incêndio, linha do tempo do fogo. Abaixo, imagem aérea de uma área vegetal com seções pintadas de amarelo, com linhas pontilhadas nas bordas. Espalhados pela imagem, 5 pontos vermelhos com os números 1, 2, 3, 4 e 5, sequencialmente isolados dentro de cada. Ao lado, uma tabela. Eu mostro mais ou menos ali naquela linha pontilhada, vejo que a gente, pelo CAR, a gente consegue verificar em qual CAR, em qual cadastro ambiental rural, que está pegando fogo. E aí eu posso depois verificar também, são 12 ou 13 camadas diferentes de cruzamento de dados, não é uma coisa tão simples assim como eu estou mostrando. Mas é isso aqui que a gente enxerga na tela do celular. A gente verifica onde está o foco de incêndio, em qual cadastro ambiental rural, e é possível também saber se esse fogo está em terra pública ou em terra privada. Se ele está em área de floresta pública da União, ou dos estados, ou numa unidade de conservação, se ele está em terra privada, né? Seguindo. Novo slide. Ao fundo do slide, imagem dividida em duas. De um lado, imagem de satélite do município de São Carlos em uma versão cartográfica, do outro em uma versão de relevo. Na imagem, marcadores de cores laranja, azuis e roxas. No canto superior esquerdo do slide, um quadrado preto. Dentro dele, em letras brancas e amarelas, SigClima São Carlos. Eu tenho aqui, então, uma outra imagem, que é o início de imagem de satélite, que a gente está olhando por esse sistema, o município de São Carlos, que a doutora Raicler me disse que parece que a ideia, né, é fazer dialogar aí esse projeto que já iniciado em implementação em Corumbá, também em São Carlos, e por isso que eu trouxe aqui alguma informação sobre São Carlos. É assim que a gente enxerga essas camadas aqui por satélite. Esse laranja é onde a gente verifica aí onde tem os focos de incêndio, o azulzinho pequenininho ali onde tem as nascentes. E esse trabalho, ele é um trabalho extremamente minucioso, né? A gente consegue chegar a um nível de detalhamento de olhar o município inteiro, se quiser olhar o município inteiro, e já fizemos isso em alguns municípios, a gente olha o município inteiro, a gente olha CAR por CAR, quais deles têm nascentes, a gente verifica quanto precisa ser recuperado de árvores em torno dessas nascentes em cada uma dessas propriedades, cruza com o registro de imóveis, verifica se esse município ele emite mais gases de efeito estufa do que ele remove em razão da remoção do carbono com árvores e manguezais. Isso é interessante, não foi feito ainda em São Carlos com todo esse detalhamento, mas pode ser feito. Fizemos num município pequeno, com 20 mil habitantes, e o que nos surpreendeu foi que nesse município pequeno de 20 mil habitantes, que quase não tem indústria, não tem nada, você imagina, aqui as emissões serão menores do que as remoções, ou seja, esse município ele emite menos carbono do que ele remove com as áreas verdes e com as florestas. E o resultado não foi esse. Em se tratando de bioma Mata Atlântica, o resultado não foi esse. E chegamos à conclusão, olhando propriedade por propriedade, CAR por CAR, cruzando com todos os registros de imóveis do cartório local, e olhando todas as áreas de nascentes, que se esse município fizesse o replantio de árvores naquelas propriedades previamente determinadas, em 5 anos, nós teríamos um município carbono zero, perfeitamente equilibrado entre emissões e remoções. E hoje isso não acontece porque tem esse déficit de plantio de árvores. Lá não é o caso de queimadas, mas aqui, quando nós temos o caso de queimadas, nós teríamos que ter um critério preventivo mais forte de monitoramento, olhando esses focos de incêndio diariamente, vou passar aqui para o próximo item. Novo slide. Fundo branco.
No canto superior esquerdo do slide, em letras azuis, como o SIG-Clima pode ser usado no município de São Carlos. Abaixo, 6 tópicos divididos em pontos alinhados verticalmente. De cima para baixo, visualização de informações ambientais e geoespaciais do município de São Carlos, São Paulo. Geração de alertas de queimadas. Relatórios de geointeligência correlacionando ilícitos ambientais ao CAR e CIGEF. Plataforma integrada para recebimento de denúncias de ilícitos ambientais. Acompanhamento de recuperação de áreas espaciais. Apps, nascentes, vegetação nativa e etc. Sala de situação. No canto superior direito do slide, imagem aérea da cidade de São Carlos. Abaixo, imagem com fundo azul claro. Na imagem, logos SIG-Clima e Guardiões do Clima. Entre elas, uma cruz azul escura. Olhando e visualizando essas informações ambientais e geoespaciais do município de São Carlos, nós temos condições hoje, de imediato, já de fazer a geração de alertas de queimadas pelo aplicativo do celular, mostrando, olha, no horário X passou o satélite e tem tantas queimadas que estão aqui na propriedade tal. O que faltaria fazer para evoluir com essa ideia, com esse projeto? Faltaria agora, na minha modesta visão aqui, uma reunião de alinhamento em laboratório, com o Laboratório de Inovação do TRF da Terceira Região, de padronização de como poderia ser feito um relatório de geointeligência correlacionando possíveis ilícitos ambientais, enquadrando o cadastro ambiental rural, o SIGEF, que é o Sistema de Georreferenciamento do INCRA, com o registro imobiliário. Nós teríamos, então, essa plataforma integrada para receber as denúncias desses ilícitos ambientais diariamente. Claro que nem todos os ilícitos merecem uma atenção mais significativa, teria que fazer uma nota de corte, o número de focos de incêndio superiores a X naquela propriedade, se essa propriedade é de terra privada ou se ela é de terra pública, se a competência da Justiça Federal, se é da Justiça Estadual, e aí gerar esses relatórios de geointeligência mostrando o risco dessas queimadas, né? E a partir daí, depois, fazer também, seja com geoespacial, seja com drone, um acompanhamento de recuperação das áreas especiais, áreas de APPs, áreas de nascentes, áreas de vegetação nativa, para recuperação dessas áreas a partir das nascentes identificadas no município, e montar uma sala de situação para visualizar o que acontece nesse município. Em São Carlos, e aí passando para o próximo slide. Novo slide. No canto superior do slide, em letras azuis, São Carlos, São Paulo. Abaixo, em letras pretas, 8 tópicos divididos em pontos alinhados verticalmente. De cima para baixo, listagem de imóveis rurais. Nascentes e olhos d'água. Áreas de preservação permanente, APP. Hidrografia. Reserva legal. Vegetação nativa. Uso restrito. Uso consolidado. No canto direito do slide, imagem de satélite em formato cartográfico do mapa de São Carlos. No mapa, pontos e linhas de cores laranjas, roxas e azuis estão espalhados. As regiões do mapa estão seccionadas por cores laranjas e roxas. A gente deu uma olhada aqui na listagem de imóveis rurais e tudo que está aqui em roxinho, aqui em lilás, é um CAR. Cada CAR aqui já tem um desenho próprio, né? Nós verificamos aqui os pontinhos azuis, onde tem nascentes em cada uma dessas propriedades, as áreas de preservação, hidrografia, reserva legal, vegetação nativa, que é uso restrito, que é uso consolidado. Tudo isso já está fácil nesse sistema, que a gente montou esse sistema com inúmeras camadas de cruzamentos de dados. E pelo celular, e essa é a ideia, pelo celular você consegue receber essa notificação de focos de incêndio, né? As mensagens são enviadas pelo WhatsApp com base em imagens de satélite. Também é possível, eventualmente, que uma pessoa faça o registro dessa ocorrência, né? É possível visualizar o alerta na plataforma. E essa plataforma ela já revela, e aí a importância do CAR, qual o cadastro ambiental rural. Quais as propriedades onde ocorreram esses alertas. Então, veja aqui, nessa área verde, aqui uma área de floresta, eu tenho aqui um ponto de foco de incêndio.
No próximo slide, por favor. Eu tenho aqui bem delimitado um foco de incêndio, que é numa área verde, e essa área verde é a área de um CAR. E eu consigo dizer qual é o número do CAR. Novo slide. No canto superior do slide, alertas de queimadas em tempo real. Abaixo, 4 tópicos divididos em pontos alinhados verticalmente. Envio de mensagens pelo WhatsApp, e-mail ou grupo de Telegram. Dependendo de onde ocorrem os alertas, diferentes pessoas ou órgão pode receber o alerta. Visualização do alerta na plataforma. A plataforma já indica qual CAR propriedades onde ocorrem os alertas. Abaixo, uma imagem de satélite de uma área verde. Na imagem, ilustrações de chamas em pontos específicos. No canto superior direito do slide, logo WhatsApp. Ao lado, logo e-mail. Abaixo, 2 celulares. Em um celular, uma conversa do WhatsApp. No outro, um e-mail enviado. Ambos possuem como remetente SIGClima e o texto: o SIGClima acabou de gerar uma nova notificação. Área do alerta demonstração Corumbá. Tipo de alerta focos de incêndio. Quantidade de alerta 14. Para visualizar todos os detalhes do alerta, acesse no rodapé do texto há um link. Com o apoio do registro de imóveis, a gente iria um passo além. Cruza o CAR com a localização geográfica da matrícula no registro de imóveis e já se chega ao proprietário. A nossa sugestão seria, então, da elaboração, em termos de colaboração, de apoio, de cooperação, de relatórios de geointeligência, tanto para São Carlos quanto para Corumbá. Era esse o ponto que eu queria chegar. Verificar se é interessante, né, e se for interessante, que a gente possa desenvolver com o laboratório do TRF um modelo de relatórios de geointeligência, selecionando o município, as datas e satélite, né, que será utilizado. O SIGClima fará um ranking dos imóveis rurais que tiverem o maior número de focos de queimadas no período relacionado. Isso pode ser feito diariamente, inclusive, porque a gente tem as imagens diárias do que acontece. Geração de mapas de cada um dos cadastros ambientais rurais, mostrando a área do imóvel e onde foram detectados os focos. Aí, claro, fazendo uma delimitação, imagino, para aquilo que forem as terras públicas, né, e principalmente as florestas públicas e unidades de conservação de âmbito federal. E a gente pode fazer essa delimitação e gerar esses relatórios de geointeligência a serem criados de forma conjunta com o próprio laboratório, envolvendo os diversos atores aí, né? Ministério Público, Poder Executivo, os bombeiros, enfim, Defesa Civil e outros órgãos importantes. Esse relatório de inteligência, e é aqui que a gente está chegando agora exatamente nesse ponto, a gente está terminando agora de deixar disponível um sistema para celular que qualquer pessoa possa fazer o registro dessa ocorrência. O problema não está no sistema e nem no aplicativo. O problema é como integrar essa informação que chega, né? E aí é o próximo slide, como integrar essa informação que chega aos canais do Poder Judiciário ou aos canais do Ministério Público. Novo slide. No canto superior esquerdo do slide, relatórios de geointeligência. Abaixo, 3 tópicos divididos em sinais de visto alinhados verticalmente. De cima para baixo, seleção do município, datas e satélite. O SIGClima fará um ranking dos imóveis rurais que tiveram maior número de focos de queimadas no período selecionado. Geração de mapas de cada um dos CARs mostrando a área do imóvel e onde foram detectados os focos. Abaixo, captura de tela da aba para geração de relatórios relacionados às propriedades com maior número de focos. No canto direito do slide, mapa do município de São Carlos. Ao lado, imagem aérea de um terreno arborizado. Em ambas as imagens, há marcadores vermelhos espalhados. Pode passar mais um slide, por favor. Novo slide. No canto superior esquerdo do slide, aplicativos Guardiões do Clima. Abaixo, 3 tópicos divididos em setas alinhados verticalmente. De cima para baixo,
Plataforma integrada para recebimento de denúncias de ilícitos ambientais. Cidadãos de São Carlos passarão a ser fiscais do meio ambiente usando o app Guardiões do Clima. As denúncias enviadas via aplicativo serão disponibilizadas no SIG-Clima. No canto direito do slide, 2 capturas de tela. Da esquerda para a direita, primeiro, uma captura de tela da aba de seleção de tipos de denúncia, que consiste em uma sequência de 8 retângulos de cores únicas alinhados verticalmente. De cima para baixo, as cores são rosa, amarelo, verde, laranja, azul, vermelho, marrom e preto. Ao centro de cada retângulo, em letras brancas, um texto. Respectivamente, com as cores, são eles: queimada, garimpo, desmatamento, invasão de terra indígena, invasão de terra pública, caça ou pesca ilegal, descarte ilegal de resíduos e derramamento mancha de óleo. Ao lado, captura de tela da aba para denúncia de queimadas. No canto superior da captura, um círculo. Centralizado nele, ilustração de uma câmera fotográfica. Abaixo, em letras pretas, o texto Proporção do incidente, com 3 opções de resposta: pequeno, médio, grande. Para baixo, um retângulo de bordas arredondadas com o texto Observação. Em seguida, um retângulo verde. Ao centro, em letras brancas, Salvar denúncia. Aqui, ó, a ideia é essa: você tem no celular, você vai ali de registrar, está ocorrendo queimada, garimpo ilegal, desmatamento, invasão de terra indígena, invasão de terra pública, caça ou pesca ilegal, descarte ilegal de resíduos, derramamento de mancha de óleo e tal. Não haveria problema de disponibilizar o aplicativo e permitir que o cidadão, por exemplo, lá no município de São Carlos, lá no município de Corumbá, onde for determinado, que ele faça essas ocorrências. O problema é que quando isso chega para o sistema, a gente tem que criar um fluxo de encaminhamento. Para onde vai essa informação? Como é que a gente qualifica um relatório geoespacial e encaminha para a autoridade competente? Esse me parece que é um gap importante. Esse gap, talvez seja possível fazer aí, eu não sei se isso é possível, mas eu acho que sim, fazer uma modalidade ali entre classe e assunto, uma reclamação pré-processual. Por meio da reclamação pré-processual, entrar com um relatório geoespacial no Poder Judiciário, pedindo que aquela informação, claro, uma informação já qualificada, né, previamente estudada, ou pelo menos minimamente estudada, com a identificação de onde é que ela ocorreu, verificar se tem, por exemplo, a identificação do CAR, sobre CAR, pegou fogo. De quem é esse CAR? O CAR é de é privado, mas é um privado que está em cima de floresta pública. Então, isso daqui, em tese, vai ser crime ambiental. Eu cruzo o CAR, cruzo com o registro de imóveis, pego a imagem de satélite, faço o print, faço um relatório geoespacial, insiro no sistema do Poder Judiciário como uma reclamação pré-processual para que seja encaminhado ao Ministério Público, por exemplo. É esse link que eu acho que está faltando, né, para que a gente possa contribuir aí de uma forma mais efetiva com o resultado final que se espera para redução do desmatamento, né? Aí pode seguir mais um aqui, ó. Aqui, por exemplo, você tem as denúncias de queimada. Como que você enxerga isso aqui no aplicativo? É exatamente assim, né? Novo slide. No canto superior esquerdo do slide, aplicativo Guardiões do Clima. Abaixo, 2 tópicos divididos em pontos alinhados verticalmente. De cima para baixo, o acesso às denúncias pode ser segmentado pelo tipo de denúncias e área onde ocorreu. Servidores do município e órgãos parceiros poderão avaliar as denúncias e dar feedback para os usuários. No canto inferior esquerdo do slide, imagem de satélite de uma região urbana. No canto direito do slide, captura de tela da aba para realizar denúncias no aplicativo Guardiões do Clima. Pode seguir. Novo slide. Ao centro, tabela dividida em 2 colunas por 9 linhas. Na primeira linha de cada coluna, da esquerda para a direita, funcionalidade e Guardiões do Clima. Na primeira coluna, da segunda linha em diante, sequência de 9 textos de cima para baixo. Funciona sem internet. Envia localização geográfica. Envia foto na hora.
Envio de denúncia simplificado. Projetado para denúncias ambientais. Gamificado para gerar engajamento. Pode integrar sociedade civil, poder executivo e judiciário. Permite envio de denúncias anônimas. Abaixo de Guardiões do Clima, sequência de sinais de visto de cores verdes. As vantagens desse aplicativo é que ele funciona sem internet, ele envia localização geográfica, já diz onde está acontecendo, ele envia foto, envia denúncia ambiental, ele gera um engajamento fácil e ele pode facilitar a integração entre a sociedade civil, poder executivo e judiciário. Permite até o envio de denúncias anônimas, que normalmente aí teria que fazer uma qualificação desse dado. No próximo item, eu tenho aqui algo que é integração, e eu acho que aí é que é o ponto. Como fazer a integração da geração desses relatórios geoespaciais. Novo slide. No canto superior esquerdo do slide, integração. Abaixo, um retângulo azul de bordas arredondadas. No retângulo, linhas pontilhadas amarelas que se conectam a ilustrações de engrenagens, abas da internet com logos no interior, barris azuis e amarelos, computador e de mão que seguram o celular. No canto direito da tela, uma linha em formato convexo que por toda a extensão possui círculos brancos com engrenagens azuis no interior. Em frente de cada círculo, retângulos azuis que possuem textos dentro de cada. De cima para baixo, em letras brancas, geração de relatórios geoespaciais, análise das ocorrências, identificação do CAR, integração com o cartório, procedimento de reclamação pré-processual, Justiça Federal e Estadual, apuração Ministério Público, acordo. Pela web, ter um ponto central, e como que a gente comunica isso? Como é que comunica para o judiciário através de uma reclamação pré-processual? Como que daí essa comunicação vai para a polícia? Como que ela vai para o Ministério Público? Então, aquilo que vem do aplicativo e aquilo que a gente está olhando por satélite, independente de qualquer manifestação pelo aplicativo, como que poderia ser feita essa engrenagem a partir da identificação do CAR, integração com o cartório de registro de imóveis, procedimento de reclamação pré-processual na Justiça, apuração pelo Ministério Público, acordo de não persecução penal na área criminal. Enfim, acho que é esse desafio da integração do modelo do relatório geoespacial e da integração com os atores, sobretudo, qual seria a melhor porta de comunicação com o Poder Judiciário. Eu acho que isso daqui é o ponto central dessa apresentação. Hoje o problema ele não está mais na tecnologia, de identificar onde está o problema, por cadastro ambiental rural, por propriedade, receber as informações, mas sim como comunicar essas informações de forma eficiente e rápida com o Poder Judiciário, para que possa acontecer o mesmo efeito que aconteceu em Corumbá, de uma redução muito significativa dos desmatamentos, dos focos de incêndio naquele local. Bom, acho que assim, acho que em linhas gerais eu tentei colocar aqui a importância do cadastro ambiental rural para a localização da propriedade onde as coisas estão acontecendo. Nós temos inúmeros cadastros ambientais rurais privados sobrepostos a terras públicas, e aí o problema disso tudo também se agrava na medida em que as terras públicas não estão matriculadas nos cartórios de registro de imóveis. Eu acho que a gente poderia, talvez, e essa é uma das sugestões aqui, no próximo slide. Novo slide. No canto superior esquerdo do slide, conclusão. Abaixo, 2 tópicos divididos em números de 1 a 2 alinhados verticalmente. De cima para baixo, 1. Proposta de celebração de termo de cooperação com o TRF3, Laboratório de Inovação da Justiça Federal, sem ônus para a Justiça Federal, para disponibilizar ao laboratório relatórios mensais geoespaciais de Corumbá e São Carlos e acesso ao aplicativo de celular para monitorar diariamente o número de queimadas, podendo ser ampliado para outros municípios. 2. Quais as empresas locais com maior emissão de dióxido de carbono equivalente nos municípios? Fazer uma proposta, se acharem que é conveniente, de celebração de termo de cooperação com o TRF3, com o Laboratório de Inovação, sem ônus, sem nenhum custo para a Justiça Federal,
para disponibilizar ao laboratório esses relatórios mensais geoespaciais, não que a gente tenha o relatório pronto, a gente formule esse relatório em conjunto com o laboratório, naquilo que vier a demanda. Em relação a Corumbá e São Carlos, principalmente nas áreas que têm florestas públicas e unidades de conservação federal, né? E acesso a esse aplicativo de celular, se for o caso, para poder facilitar aí as outras autoridades e mesmo a comunidade para monitorar diariamente o número de queimadas, podendo ser ampliado para outros municípios. Então, acho que essa era uma das contribuições que eu queria trazer. E a segunda, ela já vai num outro sentido, mas também relevante. Quais as empresas locais, e aí estou falando de Corumbá e São Carlos, com maior emissão de toneladas de CO2 equivalente nesses dois municípios? Por que eu digo isso? Eu digo isso porque essas indústrias, né, provavelmente são indústrias de mineração, essas indústrias que mais emitem CO2, agora, por força desse projeto de lei do carbono, que está para ser aprovado, a gente vai ter aí um sistema brasileiro regulado em relação ao carbono e principalmente a emissão de carbono industrial. Se nós fizermos essa identificação de quais são as indústrias que mais poluem, essas indústrias que mais poluem e aquelas que poluem acima de 10 mil, 15 mil toneladas de CO2 equivalentes, elas terão que reportar e monitorar as suas emissões, reduzir as suas emissões ou compensar as suas emissões. E para compensar as suas emissões, elas vão precisar adotar medidas internas, mas também elas vão precisar adquirir carbono florestal ou carbono de manguezais. E aí o que pode acontecer? Talvez venha daqui, e aí estou falando numa inovação ainda bem significativa, talvez venha daqui uma alternativa e uma solução para que essas áreas em que hoje, áreas de APP, com nascentes, que não estão devidamente reflorestadas, essas empresas poderiam investir nesse reflorestamento imediato de forma a equilibrar as emissões e remoções de gases de efeito estufa naqueles municípios. Eles poderiam também comprar o carbono e até mesmo comprar o carbono de terras públicas, cujos recursos seriam utilizados para estruturar melhor, né, todos os órgãos, enfim, do sistema de justiça e do sistema de segurança para prevenção e repressão desses crimes ambientais. Então, fica aqui também uma ideia em relação a esse tema, né? E em relação ao cadastro ambiental rural e ao carbono propriamente dito, e aí eu falo de carbono florestal e falo de carbono em manguezais, me parece, e é isso que a gente está tentando trabalhar aí no projeto de lei, nesse e em outros projetos de lei, que é fundamental nós criarmos, e acho que essa criação ela tem que vir do judiciário, em conjunto com o executivo, a certidão de nascimento do carbono. O que é a certidão de nascimento do carbono? Quando eu olho para uma floresta, eu preciso ter uma certidão de nascimento do carbono, assim como tem a certidão de nascimento de uma criança, e a criança tem a certidão de nascimento, casamento, divórcio, óbito, tudo isso está verbado no mesmo documento. Essa mesma ideia, nós precisamos ter a certidão de nascimento do carbono, marcando quantas toneladas de carbono essa floresta pública remove, como fazer essa documentação de forma a deixar claro que essa floresta, quando foi feita a certidão de nascimento do carbono no ano X, com georreferenciamento da área Y, ela removeu X toneladas de carbono da natureza. Então, eu olho para trás tantos anos e começo a monitorar para frente. Esse monitoramento e essa medição, essa certidão de nascimento do carbono, vai trazer uma contribuição imensa para aquilo que hoje acontece e que ninguém está medindo de forma adequada. Nos crimes ambientais, eu estou vendo dano ambiental, eu não estou vendo dano climático. Eu não estou medindo quanto foi emitido de gás de efeito estufa a partir desse foco de incêndio. Quantas toneladas foram emitidas?
e quanto aquele proprietário responsável pela emissão teria que compensar. Compensar através do plantio de novas mudas e também compensar pela compra de carbono florestal de terras públicas e de florestas públicas, gerando recurso para aumentar a prevenção desses focos de incêndio. Foco de incêndio tem dupla natureza. Eu tenho foco de incêndio decorrente da temperatura da terra, que aumentou e teve lá algum problema, e eu tenho foco de incêndio causado pela ação antrópica, ação humana, decorrente da prática de crimes ambientais. E aí, quando eu falo de crimes ambientais, eu falo de uma preocupação grande do Poder Judiciário, porque é ele quem julga, né, essas ações, esses acordos de não persecução penal nos crimes ambientais. E aí a importância de nós começarmos a estudar a questão do carbono e as métricas para metrificar numa queimada, não apenas o dano ambiental, mas também o dano climático, que é um outro dano diferente. É o dano que causa a atmosfera e o aumento da temperatura global da Terra. E que é possivelmente, que é possível, né? A gente pode medir e talvez até possa começar alguma experiência de medição de carbono em terras públicas, em florestas públicas e unidades de conservação, aí em Corumbá e São Carlos, que são 2 municípios cujo estudo de caso é objeto, né, de análise pelo TRF da terceira região. Então, eu tentei falar meio que rapidamente assim daquilo que vejo como um potencial para esses projetos, né, e colocarei à disposição, seja pela universidade, enfim, seja pela associação também de indicadores em direitos humanos, sem fins lucrativos, para poder contribuir com a Justiça Federal, sem ônus, né, mais uma cooperação de conhecimento técnico, e se entenderem que algumas dessas ideias podem ser viabilizadas, eu me coloco à disposição para depois, né, no momento posterior e num laboratório específico, que a gente possa desenvolver algumas dessas ideias e partir para a construção, talvez, dessa certidão de nascimento do carbono. É um projeto que até escrevi agora rapidamente e encaminhei ao ministro Barroso, né, para eventualmente uma discussão lá no âmbito do CNJ. Estou tentando ver se consigo colocar como um projeto de lei aqui nessa questão do carbono, algo bem novo, diferente, acho que é um ativo que está no ar que pode ser monetizado, principalmente naquilo que diz respeito a terras públicas e florestas públicas não destinadas da União, que é onde está o maior problema brasileiro. O maior problema brasileiro hoje são os focos de incêndio em florestas públicas não destinadas da União. Enfim, acho que são essas as ideias, né? Além das florestas, também tem a questão dos manguezais, tenho dialogado aqui com o TRF da quarta região. A gente está querendo iniciar um outro projeto ali, que é um projeto que visa ver regularização fundiária de ocupações ilegais e irregulares em áreas de mangue, e também a medição do carbono azul em áreas de manguezais. Um laboratório do TRF da quarta região, meio embrionário, estamos começando agora, mas acho que também pode ser uma contribuição importante. Eu acho que pelo horário, pelo menos foi o horário que eu havia me programado aqui, né, com a doutora Raicler, eu acho que fico por aqui e encerro a minha fala para me colocar à disposição, né, daquilo que puder ouvir, né, de ideias, de sugestões nesse ambiente tão denso que nós estamos vivendo aí, dos desafios climáticos, né, que atinge a toda a humanidade, essa questão dos grandes desastres, tudo isso vem, né, em grande parte do aumento da temperatura global da Terra, e a preservação das florestas é o caminho mais efetivo para que isso não aconteça. Então, essa questão da fumaça, da qualidade do ar, da qualidade de vida que temos e que queremos para nós e para a nossa sociedade, ela depende muito do Poder Judiciário. Por isso, a minha grande expectativa é na força do Poder Judiciário em relação a essa temática da justiça climática. Muitíssimo obrigada, desembargadora Renata, Raicler, Carolina, todos que estão aqui conosco compartilhando este momento. Muito obrigada. Obrigada.
Doutora Maria Tereza, nós que agradecemos a sua participação, essa fala. Na videochamada, a imagem se divide em duas. À esquerda, a doutora Maria Tereza. À direita, auditório da IMAG. A senhora falou que é curta, mas é curta, mas é extremamente densa, né? Se a senhora apenas falasse, já seria assim uma quantidade de informações muito sérias e importantes para absorver, mas os slides da senhora, além de muito bem feitos, eles são impactantes, né? Porque quando a gente vê aqueles focos no mapa e a gente vê o gráfico, né? A questão da diminuição do gráfico, isso a gente vê, parece que a coisa fica mais factível, mais perto da gente. E realmente a senhora conclui, né, falando da ampliação para outros municípios, e foi o que ficou reverberando aqui na minha cabeça durante toda a sua fala, porque eu falei, nossa, se isso está acontecendo em Corumbá, imagina no resto, né, no resto do país, aonde mais está acontecendo, em que o grande problema, então, é justamente a questão de cadastros, de matrículas, e de conversa, né, entre as instituições, que acho que é um problema aí que a gente vê, né, quando as instituições começam a conversar, começam a se aliar, elas começam a ver que elas têm problemas comuns e soluções até que já foram tentadas e experimentadas, né? E como é importante que esses projetos eles não fiquem adstritos a determinadas gestões, como é necessário esses projetos, esse projeto tão interessante como o projeto o Sirene Jur, né? Sirene Jude e entre outros, como eles tenham continuidade, porque eles não podem ser marca de gestões administrativas do tribunal ou de quem quer que seja, né? Mas, enfim, eu vou abrir a palavra aqui para as minhas companheiras de mesa, para a doutora Raicléria e para a doutora Ana Carolina, que eu não apresentei porque ela será participante do segundo painel, quando será apresentada propriamente. Mas deixo a palavra às duas aqui para também suas colaborações e complementos. Bom dia a todas e todos. Mais uma vez eu agradeço a doutora Tereza Willi, que toda vez que vem a IMAG impacta, né? Todo mundo sempre traz novidade. Eu adoro conversar com ela, porque cada vez que eu converso com ela eu tenho uma ideia diferente. Ao mesmo tempo eu adoro, ao mesmo tempo eu fico com medo. Se a gente conversar meia hora, a gente muda o mundo com 20 ideias, né, doutora Willi? Mas já até para aproveitar, e eu acompanhei o desenvolvimento do Sirene Jude, que a doutora Tereza Willi foi a responsável durante sua passagem pelo CNJ, doutora Tereza, eu sempre que tenho oportunidade falo desse projeto e as pessoas ainda não conhecem Sirene Jude, está lá no site, é só acessar, e não conhecem. Toda vez eu falo, eu apresento o link, falo que a senhora desenvolveu isso e é sensacional, porque basta clicar no site do CNJ, no ícone que está no site do CNJ, aliás, é só dar um Google, Sirene Jude, já aparece, e é possível, e há um mapeamento de todas as terras indígenas, o decreto, qual é a medida. É um trabalho sensacional para esse tipo de controle. Mas eu não vou me alongar, eu só queria dizer, doutora Willi, que eu já anotei aqui, e nós já vamos marcar uma oficina no laboratório, porque eu tive também várias ideias aqui ouvindo a senhora. A gente tem um grupo de trabalho de ambiental, eu já tinha até adiantado isso para a senhora, e a gente estava pensando em como, aliás, esse seminário foi produto do grupo de trabalho, são vários juízes que estão, inclusive, participando desse seminário, alguns aqui presencialmente, como o Fernando Nilson, que é o juiz de Mato Grosso do Sul, a Janaína, também de Mato Grosso do Sul, doutora Caroline, que está em São Carlos, e por isso que a gente pediu São Carlos, porque ela é integrante do grupo de trabalho que tem jurisdição lá em São Carlos, então a gente queria fazer uma comparação, né, desse trabalho. Doutor Paulo Arena, que é o juiz auxiliar da presidência, vários outros colegas estão aqui, doutora Anita Villani, doutor Roberto Campelo, não vou nem mencionar, vou acabar esquecendo alguém. Mas vamos marcar, sim, eu estava pensando, vamos marcar uma oficina no laboratório de inovação entre esse grupo de trabalho, a senhora, e podemos convidar os participantes da plataforma ambiental, que do projeto Corumbá lá atrás,
e mais a equipe de gestão de dados que a gente tem na unidade de inovação da Justiça Federal de São Paulo, que está agregada ao laboratório também, porque não acho difícil, eu acho que nós conseguimos sim pensar nesse fluxo, eu acho que é possível pensar em como esse fluxo, como utilizar essas ferramentas e como pensar nesse fluxo para a gente ter uma efetividade maior, tanto nessa fiscalização, porque o mais difícil nesse tipo de evento é justamente a fiscalização. E essa ideia que a doutora Tereza trouxe, de que a fiscalização fica na mão do cidadão, isso funciona, o Disque Denúncia está aí, não nos deixa mentir há tantos anos, né? Então, a gente tendo uma ligação dessa denúncia com os órgãos e até já com um fluxo para uma eventual reclamação pré-processual, isso pode auxiliar muito o Poder Executivo nessa atividade de investigação, o Ministério Público, e aí nós cumprimos, eu digo, o Poder Judiciário cumpre o seu papel de articulador, de construção de soluções para reduzir em todo lugar, e a gente pode fazer isso em Corumbá e São Carlos e funcionando, ampliar para todos os outros municípios, e aí isso é um programa bem interessante. Eu acho que a gente pode fazer isso. Já vou anotar aqui, já estou pensando aqui já nas datas, quando é que nós vamos marcar essa oficina, estou pensando talvez final de janeiro, início de fevereiro, que agora é final de ano, a gente devia ter feito esse seminário antes, ai meu Deus, mas vai dar tempo, nós vamos fazer. Muitíssimo obrigada, doutora Tereza, mais uma vez, incrível. Parabéns. Sorrindo, a doutora Maria Tereza Willi bate repetidas vezes no próprio peito. Na parte inferior da tela surge um retângulo branco. À esquerda, logo EMAG. Em letras pretas, Ana Carolina Ali, Procuradora-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul. Bom dia a todas as pessoas que prestigiam. Quero cumprimentar a professora, a doutora Maria Tereza, assim, uma aula que a senhora nos trouxe, e reafirmar a posição da Justiça Federal. A doutora Recler trouxe a nossa plataforma ambiental, eu falo até nossa, porque o Poder Executivo se sente inserido nesse ambiente, e aqui foram trazidos temas, tanto da questão do incêndio, que é mais uma ferramenta para a gente aprimorar e que trouxe resultados extremamente positivos, tanto que a realidade hoje, quando a gente se depara com essa temática, a gente tem que acionar todos aqueles instrumentos que já estavam ali funcionando, e é mais que é uma ferramenta que a senhora apresenta e que está disponível na mão de todos, que é o celular, né, que é a partir dele toda essa comunicação. E acho que como projeto piloto, sim, doutora Eclair, a gente ter ali, né, esses 2 municípios participando, e a partir dali a gente poder expandir e trazendo também o carbono, né, que é um tema aí palpitante. O Estado de Mato Grosso está debruçado sobre um projeto de lei nessa linha, ainda embrionário. Então, também trouxe um alerta quando a senhora fala que está trabalhando, né, nesse assunto, nessa temática, com diálogo com o CNJ, né, o Supremo Tribunal Federal, é um ativo importante. Então, quero colocar aqui todo o Executivo, a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul, também para estar nesse debate, que para nós é muito caro, e a gente já identificou como uma temática que será tratada no âmbito do nosso legislativo. Muito obrigada. As doutoras Ana Carolina Ali e Raicler Baldresca se entreolham. Na parte inferior da tela surge um retângulo branco. À esquerda, logo EMAG. Em letras pretas, Raicler Baldresca, Juíza Federal da Terceira Região. Uma última coisa, acabei de lembrar também, porque ontem, doutora Tereza, nós tivemos aqui no seminário a doutora Aline Ferreira e o doutor João da Laclima. A doutora Aline é uma pesquisadora também do INSPER, na área ela é representante do mercado financeiro na Ambima, participa da Ambima, e tratou justamente da questão do crédito de carbono, sob o ponto de vista do mercado financeiro, mas sob o ponto de vista jurídico também, e já ontem se colocou à disposição também para participar dessa discussão de como podemos construir de uma forma melhor isso. Então, nós também já podemos convidá-la para participar dessa discussão, porque é importante, né? Eu insisto nisso, de a gente pensar nos instrumentos financeiros que podem estimular também, como a própria doutora Tereza falou, estimular também a preservação ambiental e
a a a o reflorestamento, na verdade, que é a fase que nós temos que pensar também, de agora em diante. Só para acrescentar isso, porque eu tinha esquecido. Bom, não sei se alguém mais quer fazer alguma colocação, alguma observação. A desembargadora Renata Lotufo observa os arredores e olha em direção à doutora Raicler Baldresca. Não? Hã? Não teve, então. Ó, mas que bom que já saímos daqui, então, já com mais um laboratório engatilhado, né? E, doutora Maria Tereza, quem sabe daí na próxima a senhora consiga ver pessoalmente, porque daí, se a doutora Raicler saiu daqui de hoje com quantas ideias? Com umas 3, se a senhora vier pessoalmente aqui passar uma tarde, ela vai sair com mais umas 20. Junta todo mundo, a gente vai querer realmente mudar o mundo. Todas sorriem. Gente, muito obrigada a todos e todas. Então, a gente vai dar então um intervalo um pouquinho maior, né? Até já. A imagem do auditório EMAG se expande. Fundo cinza. Ao centro, em letras vermelhas e azuis, EMAG. Esferas coloridas emolduram a letra G, formando um triângulo.